Boa noite, meus alunos da Norberto Schwantz, né? E aqueles alunos também que virão. Eu decidi fazer esse vídeo para a gente poder relembrar algumas coisas que a gente aprendeu na sala de aula, tá? E que de repente você tenha dúvida e de repente assistindo esse vídeo, reassistindo, né? Você possa guardar o que a gente aprendeu, tá legal? Então fica aí comigo. Então vamos ver um pouquinho, né, relembrar um pouquinho sobre as figuras de linguagem. Não sai daí. Bem, gente, a gente começa com a onomatopeia. É uma figura de linguagem muito facinho, tá? Que é a tentativa de escrever os sons. Que sons são esses? Sons produzidos pelos seres humanos, pelos animais, né? Pela natureza, né? Então, toda tentativa de escrever os sons que nós ouvimos ao nosso redor é uma onomatopeia. Por exemplo, se eu tenho numa frase assim, e o cachorro, né, latiu, au au. Esse au au é uma onomatopeia. E a bomba explodiu, bum, né? Isso também é uma onomatopeia. Então, onomatopeia é a tentativa de escrever os sons. Bem, gente, a segunda figura de linguagem que a gente vai relembrar é a comparação. O que é a comparação? A comparação, né, é a busca de semelhança entre duas coisas, né? A gente compara duas coisas usando como ou palavras que têm o mesmo significado do como, né? Então, para ter a comparação, é preciso do como ou palavras que tenham a ver com como. Por exemplo, ela é bonita como uma flor, né? Eu estou comparando ela, né, com uma flor, certo? Então, isso é uma comparação. Comparação é quando eu encontro semelhança entre duas coisas, né? E na minha frase eu uso como ou palavras com o mesmo significado do como. Bem, gente, a próxima figura de linguagem que a gente vai estudar é a metáfora. Bem, se na comparação eu tenho uma busca por semelhança muito clara, né, e uma comparação muito clara porque eu uso como ou palavras que têm o mesmo significado do como, na metáfora eu tenho uma comparação escondida, sabe? E não vou usar o como. Ao invés de dizer que a pessoa é como alguma coisa, eu vou afirmar que ela é aquilo com que eu estou comparando ela. Por exemplo, eu digo assim, aquele menino é um gato. Na verdade, ele é um gato? Não. Eu estou comparando ele com um gato. Mas aí eu vou afirmar que ele é o gato. Ou seja, por que ele é o gato? Ah, porque ele é bonitinho, porque ele é dócil, ou porque ele é educado, entendeu? Então aí eu quero dar uma característica, né, para essa pessoa, e aí eu vou dizer que ela é o gato. Porque se eu dissesse que ela é como um gato, seria uma comparação. Mas como eu estou afirmando que ela é o gato, ela é um gato, né? Aí eu já tenho uma metáfora, que é uma comparação escondida sem o como. Bem, gente, a próxima figura de linguagem é a antítese. Parece um nome muito complicado, mas é algo muito simples, né? Bem, na antítese, eu vou colocar duas palavras de ideias opostas, né? Numa frase. Por exemplo, bem, mal, dia e noite, né? Alto, baixo, preto, branco. Então, se eu colocar numa frase
duas palavras de ideias opostas, eu tenho uma antítese, tá? Por exemplo, comprei uma tinta de alta qualidade num preço baixo. Alta e baixo, certo? São palavras de ideias opostas. Então, na antítese, eu coloco duas palavras de ideias opostas numa mesma frase. Bem, agora chegou a vez do pleonasmo. O que é o pleonasmo? Se na antítese eu tenho duas ideias opostas, no pleonasmo eu tenho duas ou mais palavras que querem dizer a mesma coisa. Pleonasmo é a mesma coisa que redundância, né? É claro que existe um pleonasmo que é considerado vício de linguagem, né? Que é um erro, que é o sair para fora, entrar para dentro, né? Subir para cima, né? Isso é considerado um erro, tá? Mas existem pleonasmos que eles são considerados, né? É considerado uma figura de linguagem, né? Uma coisa que intensifica o que você quer dizer. Por exemplo, eu digo assim para vocês, olha, fomos ao enterro do defunto falecido que morreu. Olha quantas palavras eu tenho que querem dizer a mesma coisa, que me levam a entender a mesma coisa. Ó, primeiro falou do enterro, do defunto, falecido, que morreu. 4 palavras que querem dizer a mesma coisa. Então, pleonasmo é uma redundância. Por quê? Porque no pleonasmo eu tenho duas ou mais palavras que querem dizer a mesma coisa. Bem, gente, a próxima figura de linguagem é a preferida das mães, né? Eu sempre digo isso para os meus alunos, que essa figura de linguagem as mães usam muito, né? Que é a hipérbole, é o exagero. Você já viu a sua mãe virando para você falando assim: meu filho, já falei com você 1 milhão de vezes. Será que ela falou 1 milhão de vezes com você? Ela não falou 1 milhão de vezes com você. Na verdade, ela usa esse termo só pra dizer que falou muito, muito, muito com você. Mas isso nada mais é que uma hipérbole, né? A gente também tem mania de dizer, ó, eu tava morrendo de fome. Na verdade, você não tava morrendo de fome. Você tava com muita fome. Mas você usou a palavra morrendo, né? Pra intensificar, né? O como você estava com fome, né? Então, hipérbole é a mesma coisa que exagero. Então, vamos para o eufemismo. Bem, no eufemismo é o seguinte: a gente quer dar uma péssima notícia ou a gente quer usar um termo que é muito pesado e a gente tenta abrandar o que a gente vai falar, né? Por exemplo, eu digo, ela partiu dessa para melhor. Na verdade, estou querendo dizer o quê? Que ela morreu. Mas para não dizer assim logo na lata, ela morreu, né? Aí se usa termos como ela partiu dessa para melhor, ela descansou, né? Também às vezes a gente quer dizer que a pessoa pegou alguma coisa que não era dela, sabe? Dizer que a pessoa roubou alguma coisa e fala assim, olha, você guardou o que não era seu. Na verdade a gente está chamando a pessoa de quê? De ladrão, né? Então, para não chamar logo na lata de ladrão, a gente fala assim, olha, você pegou uma coisa que não era sua, né? E aí a pessoa entende, né? Entende o que a gente quis dizer. Às vezes a gente também quer chamar alguém de mentiroso e a gente fala, olha, você faltou com a verdade. Na verdade, faltar com a verdade é o quê? É mentir, né? E isso é eufemismo. É a tentativa de abrandar uma coisa muito pesada que a gente quer dizer. Tá bom?
Bem, galera, agora é ironia. Ironia, muito usada por aí, né? Pelos comediantes, né? Que você vai dizer o contrário do que você realmente pensa e do que você realmente quer dizer, né? Por exemplo, se eu digo pra você assim, com os políticos desses, não há com o que se preocupar. É que é isso que realmente que eu quero dizer, né? Na verdade, com esses políticos que nós temos no Brasil, nós temos que nos preocupar e muito, né? Aí a pessoa vira pra outra e fala assim, olha como você está bonita. Bonita igual um espantalho. Na verdade, ela quis chamar a pessoa de bonita? Não. Ela não quis chamar a pessoa de bonita. Então a ironia é isso. Você vai dizer de forma irônica, né? O contrário do que realmente você pensa, daquilo realmente que você quer dizer. Tá bom? Bem, gente, a gente chega agora na sinestesia. O que é a sinestesia? Nós aprendemos desde crianças, quando nós estávamos lá na nossa primeira série, segunda série, terceira, quarta série, sabe? Entre a primeira e a quarta série, que nós temos 5 órgãos dos sentidos, né? Então, quais são os nossos órgãos dos sentidos, né? Olfato, paladar, visão, audição e tato, né? Então, na sinestesia, nós vamos ter mais de uma palavra, né? 2 ou mais palavras que representam órgãos dos sentidos diferentes, sabe? Que representam coisas que podem ser percebidas por diferentes órgãos do sentido. Por exemplo, eu digo pra você, falo assim, olha, eu senti o doce aroma do seu perfume. Eu senti o doce aroma do seu perfume. Doce. Você só é capaz de sentir algo doce pelo paladar. Aroma, você só é capaz de sentir o aroma ou um perfume pelo, pelo olfato, né? Se você respirar, se você sentir o cheiro, né? Então, na sinestesia, eu vou ter representados numa frase mais de um órgão do sentido, tá bom? Bem, gente, agora é a hora da catacrese, né? Meus alunos até brincam, a catequese, professora, não é a catequese, gente, é a catacrese, né? Na catacrese é o seguinte, eram objetos, né, que não tinham assim, um nome específico para dar para eles, né? Objetos, coisas, e de tanto, né, o povo usar aquele nome acabou pegando, né? Por exemplo, pé da cadeira. Quando eu falo a palavra pé, a primeira coisa que vem na minha cabeça é o meu pé, né? É o pé do ser humano. Mas ele pegou a palavra lá, né, que tinha um outro significado, para dar nome àquele objeto. Por exemplo, a manga da camisa, né? Quando eu falo manga, eu penso logo no quê? Na fruta manga, né? Então, usei a palavra, né, que nomeia uma fruta para dar um nome a um objeto. Dente de alho, batata da perna, sabe? Por exemplo, também a gente fala assim, a gente sabe, por exemplo, a palavra embarcar, ela tem a palavra barco dentro dela, né? Mas se você perceber, a gente hoje em dia a gente utiliza a palavra embarcar para navio, barco, avião, ônibus, né? Eu vou embarcar no ônibus, eu vou embarcar no avião. Então, quando essa palavra embarcar é utilizada para avião e ônibus, ou seja, palavras que não tem nada a ver com barco, né? Mas aí de tanto o povo usar embarcar, acabou pegando. Então, isso é catacrese, né?
não tinha nome para dar, deram esse nome e acabou pegando na boca do povo e entrou no dicionário, certo? Bem, galera, então para fechar nossa revisão sobre figuras de linguagem, estou aqui com o meu fiel escudeiro violão e lembram da música que eu fiz, né, com o conteúdo de figuras de linguagem e que eu ensinei na sala de aula? Então vamos relembrá-la juntos. Então vamos para o rap das figuras de linguagem. Nada de ficar perdido, nem perder a linha. As figuras de linguagem estão nessa melodia. Então nada de dizer que não dá para aprender. Fique ligadinho que você vai ver. Nada de ficar perdido, nem perder a linha. As figuras de linguagem estão nessa melodia. Então nada de dizer que não dá para aprender. Fique ligadinho que você vai ver. Então eu começo com a ironia em que digo o contrário do que realmente penso. Com o eufemismo eu posso abrandar uma má notícia que estava para dar. Não posso esquecer a comparação e a antítese que trabalhar com oposição na hipérbole. Eu posso exagerar e na metáfora semelhanças encontrar. Nada de ficar perdido nem perder a linha. As figuras de linguagem estão nessa melodia. Então nada de dizer que não dá para aprender. Fique ligadinho que você vai ver. Nada de ficar perdido nem perder a linha. As figuras de linguagem estão nessa melodia. Então nada de dizer que não dá para aprender. Fique ligadinho que você vai ver. Prosopopeia, personificação, parece complicado, mas não é não. São objetos ou animais com atitudes humanas fenomenais. E para terminar, a catacrese, palavras que caíram na boca do povo. Pé da cadeira, braço da poltrona, manga da camisa, maçã do rosto. Nada de ficar perdido nem perder a linha. As figuras de linguagem estão nessa melodia. Então nada de dizer que não dá para aprender. Fique ligadinho que você vai ver. Nada de ficar perdido nem perder a linha. As figuras de linguagem estão nessa melodia. Então nada de dizer que não dá para aprender. Fique ligadinho que você vai ver. Bem, galera, assim eu termino esse vídeo, mandando um beijo para todos os meus alunos da Norberto Schwantz, né? Espero que esse vídeo ajude vocês a relembrar a matéria e o conteúdo e ajude também a galera que quer aprender sobre esse conteúdo. É claro que nós não temos todas as figuras de linguagem nesse vídeo, nem na música nós não temos todas as figuras de linguagem que nós aprendemos. Faltaram 3 figuras de linguagem na música, que foi a onomatopeia, pleonasmo e sinestesia. Mas aprender essa música já te ajuda a aprender uma grande parte das figuras de linguagem. Tchau e até o próximo vídeo.